Em alguns vídeos eu trato de determinados assuntos e acabo fazendo um paralelo entre as primeiras abordagens na terapia de família e casal, que são as abordagens mais objetivas, com foco na intervenção e eliminação do sintoma, e outras vezes eu faço um paralelo tratando das abordagens atuais do profissional, terapeuta de casal e família, que são aquelas que tratam mais da complexidade do sistema. São as abordagens pós-modernas, as construcionistas. Alguns alunos vieram me perguntar quais, objetivamente falando, as características do profissional que utiliza estas abordagens pós-modernas. É muito interessante. A gente vai utilizar, sobretudo, a postura do não saber, porque, de fato, enquanto profissionais, nós não sabemos a saída sobre o material que o paciente está nos trazendo. Nós não sabemos qual é a melhor solução frente ao que o paciente, os desafios e a história que ele traz para nós. A única coisa que a gente sabe é sobre a nossa própria história, claro, sobre tudo que a gente estudou. Mas a resposta frente à história do outro, ele vai descobrir. Portanto, a nossa posição enquanto profissionais é a posição do não saber. De fato, a gente precisa acreditar nisso, embora a gente estude muito sobre processos inconscientes, relacionais, transgeracionais, processos de subjetivação, enfim, as relações sistêmicas que a gente estabelece na vida, no cotidiano. Mas isso é teoria. E frente ao que o nosso cliente está trazendo, a gente precisa ter a curiosidade genuína ao escutar a história do outro. E, inclusive, dizer, caso o conteúdo nos seja muito estranho, por exemplo, se o profissional tiver estabelecido numa relação monogâmica, e escutar do seu cliente que ele está vivendo um trisal ou quer abrir a própria relação, isso possa parecer para o profissional algo muito estranho, cabe ao profissional que está trabalhando com abordagem pós-moderna dizer o quanto que ele não sabe sobre aquele conteúdo que o paciente está trazendo, o quanto que ele gostaria que o paciente pudesse trazer, explicar melhor sobre o contexto que ele vive, além do desafio que ele está vivendo, para que o profissional pudesse, de fato, compreender. Esta é a postura do não saber. Assim, o profissional co-constrói, por isso o nome construcionismo. O profissional constrói com o seu cliente a direção do tratamento. Enquanto terapeutas, nós não temos a resposta. Eu preciso insistir nisso. A gente apenas pensa, reflete, imagina, traz imagens que possam nos surgir, dialogamos com o nosso cliente ao mesmo tempo em que dialogamos conosco mesmo e fazemos essa interação do diálogo interno com o diálogo externo, escolhemos algo dentro do que nós estamos dialogando conosco para interagir com o nosso cliente. Então, nós vamos co-construindo a direção do tratamento psicoterápico, ao mesmo tempo em que identificamos o efeito
do que a fala do paciente causa em cada um de nós. Então, didaticamente falando, a posição do não saber, a curiosidade genuína, a presença radical, a co-construção do processo e o efeito do que o outro me fala. São algumas das características da postura, da posição do profissional que está adotando as abordagens pós-modernas. Se você gosta desse conteúdo, é terapeuta de família, de casal e tem interesse em outras dicas, siga-nos nas redes sociais, pois nós estamos atentos ao que você interessa e postamos dicas novas todo dia.